Publicação, 20 de janeiro de 2019, 0h 0 minutos e 0 segundos. Comentários, 0 Tadzio França Repórter. O período escolar está prestes a recomeçar e uma lição costuma ser esquecida em muitas salas de aula: a importância da boa alimentação entre a criançada. É na escola que crianças e adolescentes ficam mais expostos aos apelos dos salgadinhos, balas e refrigerantes, aquelas gulodices ricas em açúcar, gordura e sódio que a médio prazo podem deixar seus efeitos, não muito bons, no organismo. Para evitar problemas futuros, pensar numa reeducação alimentar, com criatividade e sabor, é um aprendizado que envolve pais, educadores e, principalmente, as próprias crianças. Os alimentos processados e industrializados certamente constituem os grandes entraves de uma alimentação adequada na fase escolar, afirma a nutricionista Camila Moreira. Ela ressalta que estes são produtos que contêm um número considerável de aditivos e conservantes químicos, açúcares simples, alto teores de sódio, e possuem uma relação direta com o maior risco de desenvolvimento de doenças crónicas a médio ou longo prazo. Criatividade. A nutricionista acredita que o lanche ideal deve ser feito com comida de verdade, ou seja, o menos processada possível. É importante também que todos os grupos alimentares estejam presentes de alguma forma, através de frutas, carboidratos e proteínas. Criatividade e boas escolhas são capazes de quebrar a resistência dos pequenos a alguns itens. As frutas regionais e da estação são uma ótima opção de lanche. Também é interessante utilizar alimentos fontes de carboidratos complexos e ricos em fibras, diz. Na volta às aulas, especialistas lembram a importância de oferecer alternativas menos processadas para o lanche de crianças e adolescentes. Camila também recomenda preparações caseiras como bolinhos à base de batata e mandioca e pães à base de farinha de mandioca e aveia. Cookies caseiros feitos à base de aveia e cacau são sempre bem aceitos pelas crianças. Outra dica é variar a forma de apresentação das frutas, por exemplo, modificando os cortes de manga, cubinhos, tirinhas, redondos, ou usar as frutas em embalagens diferentes. Estas alternativas são saborosas e ao mesmo tempo trazem atração ao paladar das crianças, ressalta. Os benefícios de uma lancheira saudavelmente harmonizada podem sim despertar o apetite. As frutas são ricas em fibras, vitaminas e minerais, que auxiliam no desenvolvimento da criança. O carboidrato está nos pães, barras de cereais e biscoitos, salgados ou integrais, e as proteínas estão nos queijos, iogurtes, leite e frios, substâncias que dão energia ao organismo e auxiliam na concentração e no desempenho escolar. A reeducação alimentar deve ser feita em mão dupla, entre a casa e a escola, segundo a nutricionista. São ações que devem se complementar, os pais são grandes aliados neste processo. É um engano acreditar que as crianças vão aceitar alimentos saudáveis quando não veem os pais se alimentando de forma saudável em casa, diz. O trabalho deve ser discutido na casa e na escola, sempre alinhando a realidade de cada família, entendendo suas particularidades e a necessidade de cada criança. Alimentação saudável não é só questão de controle de peso e prevenção de doenças, pois também pode auxiliar num melhor rendimento escolar. A alimentação adequada na fase escolar possui uma relação direta com o melhor desempenho das crianças. Ela pode influenciar desde o desenvolvimento cognitivo e processo de aprendizagem até questões relacionadas ao bem-estar geral dos alunos. É importante que toda a família se envolva neste processo para garantir ações cotidianas saudáveis na alimentação, explica Camila.
Educação pela boca. A formação dos hábitos alimentares começam na infância, daí a importância de prestar atenção no que se come em idade escolar. Se já na fase escolar a criança é exposta a uma alimentação rica em massas e gorduras, com certeza levará esse hábito para sua vida adulta, afirma a endocrinologista Thalita Carvalho Vieira. Ela alerta que a principal consequência é o desenvolvimento da obesidade ainda em fase pediátrica. A criança obesa ou com sobrepeso tem uma maior chance de ser um adulto obeso. A obesidade é uma doença crônica, assim como a hipertensão, o diabetes e as doenças cardiovasculares, que também podem vir como consequência, diz. A médica endocrinologista ressalta que os alimentos saudáveis nas quantidades corretas podem contribuir para o bom rendimento escolar. O cardápio deve ser balanceado com os nutrientes necessários para essa fase da criança, evitando assim doenças como anemia e desnutrição. Por outro lado, o excesso de açúcar também pode causar sonolência e indisposição, prejudicando em horários que devem ser destinados ao aprendizado, explica. Ela enfatiza que quando a criança tem uma alimentação baseada apenas em produtos industrializados, e o consumo de frutas e verduras é escasso, os pais devem ficar alertas para o desenvolvimento da obesidade infantil. Durante o período escolar, os pais são os principais responsáveis pela alimentação da criança, portanto, cabe a eles acompanhar de perto o que estão ingerindo. A dica é acompanhar o cardápio da escola durante o período letivo ou, de preferência, preparar a alimentação da criança em casa, optando por alimentos mais naturais, como frutas e sucos naturais, evitando os industrializados. Com certeza a alimentação realizada durante o período que a criança está na escola tem grande influência em sua saúde, afirma. Lição de casa. Dicas sobre como alimentar melhor as crianças também estão movimentando a literatura, o que tem tudo a ver com o período de volta às aulas. Segundo a rede varejista Saraiva, entre os 10 livros de gastronomia mais vendidos de 2018 estão 2 dedicados à alimentação infantil. São eles Comida de Bebê, uma introdução à comida de verdade, editora Senac, da chefe Rita Lobo, e Lancheira Saudável, editora Alto Astral, de Tatiana de Vuono, este último escrito por uma nutricionista especializada em alimentação infantil, traz receitas e reflexões sobre saúde, ressaltando que o lanche é uma ótima oportunidade para consumir vitaminas e sais minerais. No livro, ela afirma que a melhor forma de estimular a boa alimentação é convidar os pequenos para participar de todas as etapas do preparo. São livros para aprender todas as lições, continuar lendo.